E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jairão. Um prazer inoxidável estar aqui no podcast da Raça. E eu quero começar contando uma história para vocês. Certa vez um amigo meu, ele foi convidado para ser treinador de um time de futebol. Ele era um treinador já emergente e ele foi convidado pelo presidente para ser treinador de um time, mas o time não estava muito bem. E eles disseram o seguinte: olha, você vai conhecer o time, depois nós vamos falar sobre contrato, aquela coisa toda. E ele foi lá. E eles resolveram fazer um joguinho contra a seleção dos amadores da cidade. E ele chegando lá, o pessoal jogando ali aquela coisa toda, e quando ele chegou já estava 4-0 para os amadores da cidade contra o time que ele iria treinar. E quando ele chegou, o pessoal fez o 5º gol, parece que estava uns 15, 20 minutos do primeiro tempo ainda. E ele apavorado. E o pessoal ali do lado e o pessoal que estava jogando olhou para o auxiliar que estava lá. E aí, o que nós vamos fazer? E o auxiliar brabo já falou assim: olha, faz o seguinte, dá um balão para cima, que enquanto a bola estiver no ar, vocês não vão tomar gol. E o pessoal do banco começou a rir. E ele olhou para o banco e disse assim: rapaz, vocês são reserva desses caras, vocês estão rindo de quê, rapaz? Isso são histórias do futebol, como tantas outras histórias que os amantes do futebol gostam, né? E aqui nós estamos nesse podcast da Raça para falar de futebol, mas nós vamos falar de coisa boa. E no podcast da Raça, né, nós queremos trazer aqui duas pessoas fantásticas, duas pessoas que fazem história, são pessoas que realmente são comprometidas com o futebol, são comprometidas com a responsabilidade e mudando os paradigmas que nós estamos acostumados a ver e a fazer em relação ao futebol. E eu trago aqui nesse podcast da Raça duas pessoas que realmente vão trazer muita informação e muita coisa boa para o próximo. Estou aqui com seu Jorge. Tudo bom, Jorge? Tudo jóia contigo? Tudo beleza. Boa tarde. Opa, tudo beleza. Obrigado pela beleza. Isso é uma coisa toda a torcida prosperando, né? Uhum. E esperamos que o papo seja legal e que mostre para a comunidade, né, criciumense, prosperando a nova realidade que o próximo vai começar a viver. Ok, eu trago aqui aquele que é gestor e é uma pessoa com... Vocês vão gostar muito do que vão ouvir. Mazinho Oliveira, tudo bem, Mazinho? Tudo bem. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com você, Jairo, com o seu Jorge, falando do clube com história, o Próspera. E aqui em Criciúma, né? Conhecendo um pouco da cidade, mas muito feliz. Opa! Feliz nós estamos com o podcast da Raça, feliz nós estamos levando essa informação e muita coisa boa vocês vão ter aqui a partir do podcast. Bom, mas antes de mais nada eu quero fazer um paralelo aí, falar um pouquinho sobre futebol como um todo. Você sabe que o futebol ele sofre muitas transformações, foram muitos ciclos no futebol, né? E falando de futebol brasileiro, a gente vê ali as décadas de 50, 60, 70, e nós fomos vendo que o futebol mudou muita coisa. As regras mudaram, as relações de gestão no futebol mudaram, a captação mudou, a treinabilidade mudou, as academias vieram, ou seja, o futebol tem passado por uma transformação muito grande, né? Mas eu queria, antes de mais nada, ver qual é a opinião de vocês sobre como é que está o futebol hoje. Vamos começar falando do Brasil. Como é que vocês veem hoje o futebol do Brasil? Apesar de que eu depois quero conversar mais com o Mazinho Oliveira sobre a história dele. O Mazinho, ele mora na Espanha há muitos anos, então ele tem uma visão muito grande sobre o futebol europeu e nós vamos conversar e fazer esse paralelo do futebol europeu com o futebol brasileiro. Mas qual é a visão de vocês em relação ao futebol brasileiro? Pontos positivos, pontos negativos, oportunidades. Como é que vocês veem hoje o futebol hoje? Bom, eu aprendi que as pessoas de mais idade a gente tem que respeitar. Teria que começar com ele. Você me passou a bola, vamos lá. Eu acho que o futebol brasileiro continua sendo, né? A gente está já há um bom tempo fora e continua sendo o maior formador, na minha opinião. A nível técnico, existe algumas mentalidades que tem que ser mudadas. Isso aí vai dar uma história muito grande, né? Mas eu acredito que o futebol brasileiro, pela experiência que a gente tem, a vivência que a gente tem em relação a estar fora do Brasil, a estar na Espanha, a prioridade que a gente vai falar em relação ao futebol
brasileiro é a formação, que é a nossa ideia. Eu acredito que o futebol passa por isso, passa pela formação. Então é uma diferença muito grande. O futebol europeu é um futebol mais organizado, embora no Brasil a gente está ouvindo virou mais do que uma onda nessa organização em relação à SAF, e os clubes estão se organizando e tem que se organizar, senão a gente não entra no trem, o trem passa, a gente fica. Mas o futebol brasileiro continua, na minha opinião, sendo o melhor futebol a nível de formação, a nível técnico. É um futebol que, Jairão, que o brasileiro ele é muito de criatividade, né? Então as divisões são muito diferentes. Tem jogador bom na Série C, tem jogador bom na Série B, tem jogador bom na Série A. E em estádios diferentes, em campos diferentes, com condições diferentes. Isso já não acontece muito na Europa, né? Então, eu acho que por isso o jogador brasileiro ele tem sempre a questão da criatividade, a questão de se adaptar mais fácil, né? Perfeito. Seu Jorge, o que você... Não, eu também já estou bastante tempo, né, no futebol e vejo a dificuldade que tem hoje de se fazer... que o nosso atleta venha ser e ter aquela competência que tinha antigamente. Eu não sei se é a metodologia que mudou, né? Não sei se é o atraso dos nossos técnicos, né? Porque vamos assistir o futebol hoje. Tu não vê aquela beleza de antigamente, os craques que tinham, entendeu? Aquelas jogadas, né? Os lançamentos, mais correria. Então eu acho que nesse ponto de vista, né? Nesse lado aí, houve uma mudança para pior. Como é que está o talento hoje do futebol, do jogador brasileiro? Como eu falei antes, eu acho que o jogador brasileiro ele continua sendo muito talentoso, né? A questão da mentalidade, né? A gente vê algumas entrevistas aí, inclusive do CEO do Mônaco, o Thiago Scurso, né? Que teve no Red Bull, foi muito feliz quando ele fala da mentalidade, né, do atleta brasileiro e o atleta europeu. O jogador brasileiro, ele hoje está mudando, ele tem que mudar, ele está cuidando mais da forma física, cuidando mais do corpo, cuidando mais de entender do jogo. Mas o futebol europeu, não só a nível de organização, o atleta europeu ele tem uma cultura totalmente diferente, né? Ele tem uma cultura de que fora do futebol existe uma vida, existe mais informações. Se você não acompanha essa linha das informações à parte do futebol, ainda mais no mundo que a gente está, que com a força, né, a internet você está em vários lugares ao mesmo tempo, podemos dizer, ele tem que avançar. Mas o talento brasileiro, na minha opinião, com a experiência que a gente tem com esses anos na Espanha, é que ele continua, para mim, sendo o melhor. Tá, mas então agora eu vou botar um pouquinho de pimenta em relação a isso. Uma vez eu fui assistir um treino e tinha um garoto jogando lá, um garoto novo, e o garoto pegou uma bola do meio e ele foi arrastando, ele levou uns 4 ali e cruzou, o cara fez o gol. O que o treinador fez com o garoto? Ele chamou e deu de dedo nele. Não foi isso que eu te ensinei, não é pra fazer um negócio desse, pô, tem que tocar, tem coisa assim, sabe? E aí, como é que fica isso quando o jogador tem talento, né? E de repente está lá o treinador com um esquema e automaticamente ele coloca a criatividade dele e de repente chega um momento que ele é tolhido a isso e não aplicar a criatividade dele naquilo que ele faz. E aí, como é que fica esse negócio com o talento do jogador? Fica esse futebol que a gente vê hoje aí paradigmático, né? Só toque pra lá e cerceia a liberdade do jogador criativo, né? E aparecer aquelas jogadas mirabolantes que sempre acontecem, né? Agora é de vez em quando, mas antigamente era comum. Eu sei porque eu tenho um amigo meu que ele tá lá no Golfo e diz assim, tem jogador brasileiro, eu queria um jogador malabarista. Ele fala isso, é um jogador que é criativo, tudo que eles valorizam muito isso, né? Mas como é que esse muro que tem entre o esquema e a criatividade, o Mazinho Oliveira? Na realidade, assim, eu sempre fui, quando joguei futebol, né, a gente começou no futsal, né, e aí se preserva mais a qualidade, espaço curto e raciocínio rápido. Eu tive muito tempo, a minha escola toda foi no futsal. Eu acho que o jogador, o talento, não se pode cortar o talento em todas as áreas, mas se a pessoa tem um talento, ela tem que ser aprimorado, tem que também melhorar na eficiência, mas eu acho que o talento
ele prevalece em tudo, né? Ele não é só talento. O futebol hoje virou muita força. Sim. O futebol, principalmente o futebol europeu, a gente sabe que é um futebol mais rápido. Muitas vezes eu como ser brasileiro, entender que a possessão, ter a bola, isso já é uma área técnica, é importante. Você tem a bola, você está na vantagem sempre, né? Você sabe o que vai te fazer, que vai fazer, e muitas vezes quem está te marcando não sabe. Então você tem o controle do jogo, mas eu acredito que o talento ele tem que prevalecer. Nesse caso, esse treinador, ele teria que agradecer o rapaz, né? Agradecer o garoto. Não mata ele, né? Não muito, não, a gente não encontra muitos assim. Não, porque a posse de bola também, assim, e não chutar nunca, não resolve, né? E passe, você sabe, não resolve o jogo. Sim, tem equilíbrio. Né? E eu vi uma estatística esses tempos ali de que o pessoal, num jogo de futebol de 90 minutos, o jogador ele tem a posse no máximo de 2 minutos. No máximo. Ou seja, ele tem 2 minutos para ele ser um jogador diferente e ser notado. É interessante isso, né? Porque é o tempo máximo que ele fica com o domínio da bola sobre ele, né? E agora você imagina o jogador que é criativo, o jogador que realmente ele faz a diferença, né? Ele usa aquele tempo de uma maneira mais expressiva, é isso? Eu tenho assim a ideia, né? Eu tenho uma formação como treinador também, apesar de atuar na gestão, a gente entende alguns treinadores, cada um tem sua maneira de trabalhar, sua visão de jogo. Eu acho que ter a possessão da bola é muito importante. Nós temos um exemplo, se não me falha a memória, o time do Barcelona, que foi campeão da UEFA, e quando estava o próprio Pep Guardiola, né, que hoje está no Manchester City. O TikTok, né? E muitas vezes tic-tac. E muitas vezes ficava chato. Muita gente dizia, poxa, eu não gosto de ver o Barcelona jogar, porque ele chega na porta do gol e volta a bola para o meio e volta para trás, como se estivesse humilhando, né? Não é bem isso. Eu sou mais partidário da visão diretamente ao gol, né? Sim. Você pode ter a possessão de bola, como o seu Jorge falou, né? Mas que o objetivo maior do futebol é o gol. Você com a bola, né? Eu acho que tirando isso... Tem uma história do Garrincha, que faltava pouco tempo e o treinador disse assim, vamos segurar a bola, porque está faltando, parece 1 minuto e meio para terminar o jogo. E o Garrincha pegou a bola e foi até o canto, foi até o meio, levou a bola pro meio, voltou até o canto, ele segurou a bola, ninguém tirou a bola do pé dele, ele terminou o jogo. É interessante isso, claro que hoje isso não existe mais, né? Mas eu acho que... Se fizer isso, o outro adversário vem. Não, é uma perna quebrada, né? Nesse aspecto a gente... Pode mais jogar bonito. E outra coisa, Jairão, a gente lembra antigamente, né, que... existia muito isso, era uma arma que podemos dizer que os treinadores tinham. Quando estavam ganhando o jogo, acho que quem é da antiga lembra disso. Pô, segurava a bola, levava a bola inclusive para o escanteio, pro lado. Segurava. Né? Muita gente hoje em dia fala, pô, isso é antijogo. É uma característica, ou seja, é uma arma que você está com o resultado a favor. Falta pouco tempo, você tem essa possibilidade de estar com a bola, de ganhar tempo. Hoje ainda não, eu acho que é tudo muito corrido, né? Sim, é muito dinâmico. Também não sou a favor de que você esteja ali o gol e você fique dando volta. Eu também, como eu falei antes... Objetividade, né? Objetividade, mas faz parte. Mas a bola estando rolando, ela está em jogo, né? Claro. Se tu tá matando tempo com ela rolando, não tá fazendo nada de errado. Claro. Não é? Bem pior é arremessar bolas de fora para dentro no campo, que acontece também. Né? O Mazinho falou agora há pouco que ele veio do futebol. Me conta a tua história lá dentro, como é que é? É engraçado, eu joguei futsal, né? Eu sou natural de Recife, né? De Pernambuco, e comecei jogando... Pois é, então eu comecei jogando futsal e iniciei no próprio Santa Cruz, né? Clube histórico aí em Pernambuco. Time do Rivaldo, né? O time que o Rivaldo passou e outros craques, né? Ricardo Rocha, né? Valber, atletas de renome passaram ali. E depois do futsal sempre tem aquela junção com o campo, né? Então, transição, né? A transição para um campo, melhor dito. E aí eu passei a jogar futebol de salão no Santa Cruz, já chegando a 15, 16 anos. Já chegou a hora de decidir, né? Você tá no infantil, joga futsal. Subi a categoria adulta, eu me lembro, no Santa Cruz, isso faz alguns anos. Com 16 anos, subimos a equipe principal. Foi onde pediram para decidir se ia ficar no campo ou no futsal. Então eu fui para o campo,
no Santa Cruz. O treinador na época era o professor Ramon, né, atacante. Sim. Tem história de Santa Cruz em alguns clubes do Brasil. E fiquei 1 ano no campo, mas sempre jogando futsal. E depois desse ano eu fui para o Sport Recife. E aí do Sport Recife no campo foi onde eu deixei o futsal e segui no campo. E tive algumas oportunidades com o professor Hélio dos Anjos, poucas, né, no profissional. Tinha um time muito bom naquela época. E aí, paralelamente, sempre tentando voltar a jogar o futsal. Existia um problema, porque o futsal naquela época se pagava muito bem. E o futebol de base, ajuda de custo, né? Sim. Era ajuda de custo. Então a gente optou para jogar o futsal. Então depois eu voltei para o campo, aí tive a oportunidade no Náutico, aí quando surgiu a situação de, num clássico, eu ir para a Espanha, não tão conhecido no Brasil, né? Tive 3, 4 clubes da segunda divisão, Raul Amur e alguns clubes, e aí voltei para o campo, mas o meu início foi no futsal e depois alguns anos na Espanha, né? Interessante, né? Então, na verdade, eu tinha habilidade, entendeu? Dá meio metro pro cara e faz um carnaval ali, então. Eu sou muito, minha opinião, eu acho que o futsal, ele tem que ser, não que seja mal visto. O futsal agora brasileiro recuperou o nome que o futsal brasileiro tem, né? Somos atuais campeões mundiais, né? Anteriormente foi a Argentina, né? O futsal europeu ele é muito forte, né? Inclusive, eu vivo em Madrid, próximo da nossa residência, a gente tem o Inter Movistar, que é um clube muito grande na Espanha hoje, a nível mundial. Mas eu sou na opinião que eu acho que o futsal, nós temos vários craques aí, né? Zico, Alex, o próprio Ronaldinho, Neymar e vários, né? Que não que o campo não forma, mas eu acho que pela forma de se trabalhar, por ser um jogo mais rápido, por ter visão de espaço, raciocínio, né? O futsal é muito importante na formação. Poxa, legal, hein? Legal. E é interessante isso, porque essa tua história, né? Eu acho que te deu elementos para você fazer uma projeção hoje, como gestor, de entender esse processo desde a base, desde a formação do desempenho e automaticamente essa transição para o campo para formar o jogador, né? Fazer essa jornada, né? E essa jornada faz com que realmente o jogador ele venha fazer vamos falar assim, de um plano de carreira de alto desempenho para que realmente possa galgar um nível maior, é isso, né? Eu acho que assim, o jogador, no geral, a gente está falando de formação, os atletas têm que se divertir, né? Estamos falando de formação em tudo. Você não pode, o futebol é uma coisa natural. Você tem qualidade, pode aprimorar com um atleta que tem um potencial, tem algumas deficiências que é normal, né? Que são normais no atleta, mas eu acho que o atleta tem que se divertir, falando de formação, com responsabilidade, claro, a coisa virou séria. Hoje um jogo de sub-12, sub-15, né, sub-17, a gente tem muita responsabilidade, são clubes que brigam pelo, né, tem a rivalidade, mas eu acho que se trata de uma formação com responsabilidade, mas ele tem que se divertir, ele está se formando, ele tem que aproveitar o máximo da qualidade e jogar porque tem a qualidade. E quando um time recebe um jogador de uma captação, né, ele já vem pronto? Eu acho assim, não sei se o Jorge... Exato. Você já pegou o jogador pronto, Jorge? Não. Nessa tua história que você acompanhou o futebol, já chegou o jogador pronto? É bem difícil. Mas sempre tem o olheiro, né? Exato. Porque às vezes no primeiro dia que tu vê determinado jogador, tu já sente que ele é bom. Mas lógico, depois vai ter que desenvolver todas as manhas que, né, tem no futebol, a parte técnica, física, né? Claro, a gente tem exemplo de atletas que passaram aí no futebol brasileiro, que chegaram ao futebol com a idade que para muita gente estava velho, né? Alguns atletas que tiveram em campeonato amador, né? E tiveram a oportunidade de chegar a desenvolver e chegar ao nível profissional. Claro, existe sempre, todo dia a gente aprende. Eu tenho isso comigo, a gente aprende todo dia, todo momento, e eu acho que o atleta ele nunca vai estar preparado, né? Sim. Ele vai sempre ter que buscar algo mais. Nós temos exemplos aí do Cristiano, né? Do Cristiano Ronaldo, que é um atleta que se vai agora 40 anos quase, e um atleta que está sempre querendo buscar com objetivos e sempre
treinando a 100%, né? Então eu acho que isso é muito importante, buscar sempre, nunca estar formado. É por aí mesmo, né? Mas assim, dando esse paralelo do futebol, é interessante a gente começa a fazer uma viagem no tempo, né? E agora vamos falar exatamente de um projeto, né? Nós estamos falando aqui de Próspera, né? E ao falar de Próspera, tá aqui o seu Jorge. O seu Jorge tem acompanhado o Próspera há muito tempo. Bastante tempo. Então, todos esses ciclos que o Próspera já passou, né? E eu quero te perguntar assim, que histórias são as mais interessantes, aquelas que te marcaram bem ao longo desse tempo do Próspera? O que você pode falar para a gente daquilo que você viu hoje? Bom, ultimamente tem mais decepção do que alegria, né? Mas tem toda uma trajetória, né? Eu me vejo indo ao estádio pela mão do meu pai, que não gostava muito de futebol, mas me levava porque eu incomodava em casa, né? Fazia arte, vem cá, agora tu vai. E vivia escutando as rádios do Rio de Janeiro, né? Futebol. Então sempre teve na minha vida. Como eu não jogava nada, eu já fui metido a fazer time de futebol. Tu era o último a ser escolhido, então, Jorge? Era o dono da bola, né? Era o dono da bola. Acabei sendo dono da bola por causa disso. Aí, ó, viu? Já entregou. Então, eu entrei assim, realmente no Próspera em 84, quando eu era funcionário da Canguru, né? Lembro, o primeiro dia que eu cheguei lá, que eu entrei com uma roupinha um pouquinho que eu tinha vindo lá do escritório, que o Clésio Burgo perguntou. A Domingueira? Mais ou menos. O Clésio Burgo perguntou, quem é esse cara aí? E alguém falou, é o Jorge, é da Canguru. E a partir dali eu não saí mais do Próspera. Teve um período que eu estive nos Estados Unidos, fiquei 5 anos sem aparecer no Próspera, mas tão logo voltei, né? Estou lá até hoje. E teve os campeonatos que a gente conseguiu, né? As dificuldades todas que a gente passou. A alegria de ver voltar sempre foi a mais importante. Renascer das cinzas, para mim, porque a gente já esteve muitas vezes nessa situação, foi o mais importante. Alguma história que te marcou, assim, nesse período ali? Vamos lá. E esse vai e vem nunca me desanimou. Porque eu tive, quando entrei lá, um propósito. Quando a companhia Próspera se extinguiu, ou foi extinta, né? O Próspera praticamente zerou, porque ficou sem nenhum sócio, né? E eu fui o primeiro presidente do conselho deliberativo após Próspera, companhia Próspera, entendeu? E ali eu criei um propósito. Criaram uma nova diretoria, né, do conselho, que naquela época eram 25, e o que eu passava para quem eu ia convidar, amigos meus, empresários, a maioria pequenos empresários da Próspera, do centro, era que assim, nós vamos ficar velhos e um dia nós vamos ter o que fazer, cuidar do Próspera. Muitos já se foram, muitos não querem nem saber, mas eu continuo lá. Eu sou... Você não chegou a 100 ainda. Mas eu continuo lá. Eu só vou sair quando partir dessa para outra. Então agora a gente está fazendo um novo recomeço, né? Não vou contar muita história, porque as histórias vão parecer que eu quero puxar alguma coisa para o meu lado. E não, eu só me dei ao próximo. Né? Então eu não quero reconhecimento de coisas que eu fiz, que as pessoas sabem que eu não preciso falar. Quem me conhece, quem conhece a história do Próspera, sabe a minha determinação que eu tenho lá dentro. E Jorge, você comentando isso, né, dá para notar o entusiasmo que você se refere ao Próspera, né? Uma questão de emoção, de paixão, de entender a história do clube, de entender os pontos positivos, os negativos, aquele momento que tipo, já a coisa não vai, agora a coisa vai. Agora, né? Então, é exatamente isso. É meio dramático, mas... Ou seja, se o Próspera estivesse no México, seria uma novela mexicana, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É bem por aí. É bem por aí. Bem por aí. E agora sim, me fala aí uma alegria que você teve durante esse período dessa história. Não tive só mais. Né? Aquelas que mais te marcaram.
Não, foi o nosso campeonato da Série C, na Série D, que nós subimos, né? Começando praticamente do zero, você acompanhava, você estava lá, Sim. E os jogos também, entendeu? E depois de 15 anos sem disputar nada, né? Então, assim, o prazer de ter conquistado essas subidas, né? Sim. Chegar na Série D do Brasileirão era inimaginável. Sim. Né? Então, foi projeto de pessoas que comandaram lá também, que às vezes não se deram muito bem. E uma coisa que eu gostaria de deixar dito é que ninguém entrou lá no Próspera pensando em prejudicar o Próspera. Todo mundo tinha a perspectiva que ia conseguir levantar e conseguir manter, né? Porque muita gente de fora não sabe o que se passa lá dentro, né? Com pouco recurso, sem um quadro associativo, né? Que represente uma boa receita. Então, falar de fora é fácil, né? Não fazem nada. Não, a gente faz muita coisa. Manter aquilo lá em pé até hoje é fazer muita coisa. Eu imagino. E isso eu acho que é uma das coisas importantes que eu fiz. Sim. É um dos meus propósitos, não deixar acabar. Entendeu? Sim, a persistência, entender que realmente aquilo ali não morreu, entender que isso pode ter uma vida até melhor, ou seja, é viver sem retrovisor, né? E olhar para frente, né? E eu acho que é o que você expressa hoje. Porque se nós formos analisar, né, por exemplo, o quão grande já foi o nosso futebol aqui, né? Não só o nosso futebol profissional, o amador, muito forte, que hoje para fazer um campeonato da Alarme está difícil de conseguir clubes daqui. Se não tiver de outras cidades próximas, praticamente o nosso futebol acabou, né? O que falar dos clubes recreativos que acabaram praticamente, não tem mais ninguém. Sim. Os velhos morreram e ninguém quer pegar, ninguém toca. E essa questão que você viu, assim, as torcidas, como é que é a paixão da torcida pelo Próspera? Não, é fervorosa, né? A cobrança é grande. É mesmo? O número não é grande porque, lógico, hoje a tendência é ser torcedor do Criciúma, que é a gurizada que vai nascendo, e pelo Próspera não está sempre, né, disputando. Muita gente foge para ele, mas a maioria também torce pelos dois. Né? Ninguém quer o mal do Próspera, eu acho, a torcida. Não são adversários, né? Não. Não são adversários. Não. A própria pretensão do Próspera também não é se confrontar com ninguém, nem, né? Como bom desportista, eu também sou Criciúma, eu vou a todos os jogos, torço pelo Criciúma, torço pela cidade, né? E não vejo mal nenhum nisso. E muitas vezes, em outros campeonatos mais antigos, ia mais torcedor do Criciúma ver o Próspera jogar do que os do Próspera. Por exemplo, no meio de semana que tinha jogos à tarde, ou à noite, quando o Próspera teve a iluminação também, né? Exato. E o Mazinho Oliveira, como é que você vê hoje, né, que você está fazendo essa transição, essa vinda para o Brasil, esse projeto Próspera, esse novo Próspera? Como é que você vê? O que se ouve falar do Criciúma, ouve falar do Próspera, ouve falar da comunidade, da torcida? Como é que é isso nessa cabeça aí? Na realidade, para a gente, eu fui convidado, né, pelo presidente, o Anderson Spiller, né, e o pessoal da diretoria para vir para o projeto do Próspera. Conheci o seu Jorge, até chamei ele e falei: seu Jorge, nós temos que sentar para conversar, eu quero ouvir um pouco mais da história. Eu não esperava, assim, a torcida que tem um clube, né, os dias que eu tive ali, quando a gente estava na frente no clube, junto com o seu Jorge, ele é meu despertador, né, todo dia de manhã tá lá e me fala: vai vir que horas e tal. Então, uma pessoa que vive o clube, eu vejo que a torcida ali, alguns já me perguntaram, já saiu a nova camiseta, como é que está o projeto e etc. Eu vejo que existe um carinho pelo clube, a história do clube é bonita, né? O time da raça, aí tá o podcast da raça. Então a gente procurou ver, eu busquei algumas informações, né, sobre o Criciúma. É um clube grande, um clube que a gente, o Brasil conhece o Criciúma, a história da Copa do Brasil de 91 e outras conquistas, é o clube da cidade, né? Apesar de que o seu Jorge sempre me fala que existe um carinho da torcida do Criciúma, isso é legal. Vai ser sempre, como ele falou, respeitado. O Criciúma é o clube da cidade. Então eu acho interessante, acho legal. É um desafio para a gente, né? Quando o presidente me convidou para colaborar com ele na parte da gestão, a primeira coisa que nós fizemos foi esse contato com o clube que nós estamos na Espanha, né, que nós representamos, né? Isso, eu quero depois que você fale mais, mas antes de mais nada eu quero mandar um grande abraço para o Anderson Spiller, né, lá da Via Pian,
que ele é um entusiasta do futebol, é uma pessoa que tem apostado muito no futebol com responsabilidade, um futebol com projeção, uma pessoa que realmente tem se dedicado bastante a isso, né? Então, é um grande amigo, um grande abraço ao Anderson, e a gente quer trazer o Anderson aqui para falar justamente disso. Ele vai estar no podcast da Raça, sim, né? Então, o Anderson aí já está convocado, né? E não precisa vir de traje, com aquela gravatinha, aquela roupinha que você coloca aí, que a gente vê que parece da Christmas Fashion Week aqui, né? Então, não, é de boa, tá, Anderson? Fica ligado aí, tá? Mas, assim, o Mazinho Oliveira, ele falou uma coisa muito interessante, e aí surge uma dúvida seguinte: poxa, o cara tá lá na Espanha. Quanto tempo você tá na Espanha? Eu fui como atleta há 8 anos, né? De 98 até 2007. Retornei para o Brasil, voltei novamente em 2017, agora vamos fazer 8 anos. Nossa, então assim, aí o Mazinho Oliveira tá lá na Espanha, né? E você tá no clube da Espanha, né? Majadahonda? Isso, o clube é o Rayo Majadahonda, é um clube que está em Madrid, na capital, né? Um clube com uma história na formação muito forte, né? Não é fácil. Qual é o DNA do Majadahonda? O Majadahonda pouca gente conhece, a gente já está no clube há 3 anos, né? Vai fazer agora. Foi um convite do nosso presidente, que é o Pedro Arribas, né? Juntamente com toda a diretoria. É um clube que hoje, poucos clubes na Espanha, é um clube formador, um clube que vende. Tem histórias aí de vários atletas de nome que... Me fala aí, alguns atletas aí foram formados no Majadahonda. Pouca gente conhece a história do Rayo Majadahonda, né? Vamos falar um pouco dos atletas que saíram, mas só para ter uma ideia, em Madrid nós temos o próprio Real Madrid, Atlético de Madrid, o Rayo Vallecano, o Getafe e o Leganés. São equipes de primeira divisão. E aí nós temos o Rayo Majadahonda, um clube que há 4 anos atrás, em 2018, começou sua trajetória no futebol profissional, tem uma história muito grande antes, mas chegou num ranking bom em 2ª divisão, depois veio o descenso, veio a pandemia, mas um clube que sempre vendeu atletas. Algum DNA de formação e negociação de atletas. Alguns atletas que o público deve conhecer com certeza, atletas nomeados, atletas renomados e atletas da seleção espanhola. Por exemplo, hoje nós temos o Llorente, do Atlético de Madrid, o capitão, seleção espanhola. Nós temos Joga pouco ele, né? Nós temos o Theo Hernandes, que é um jogador que é francês, naturalizado espanhol, né? Que joga é o capitão, os dois são capitães, né, do Inter de Milão, do Milan. Nós temos o irmão dele, que são o irmão Lucas Hernandes, que teve no Bahia, teve no Atlético de Madrid e hoje está no Paris Saint-Germain. E por último agora a gente teve a surpresa, né, o Rodri, que foi eleito o melhor do mundo, que está no Manchester City, também saiu da nossa canteira, saiu da nossa base. Então o Rodri, o homenzinho da bola de ouro aqui, deu seu chutinho lá no Majadahonda. Isso, passou do Majadahonda. Então são atletas que, a nível mundial, né? E aí o clube segue formando. Ano passado fizemos uma campanha boa, o clube segue vendendo atleta. Hein? Poxa, interessante. Olha que referência, que ideia, né? O clube que tem essa formação, que se tem DNA de formação, captação, treinabilidade, competição e automaticamente, como tem esse DNA, automaticamente já está aberto ao mercado e automaticamente começa a ser autossustentável em função disso, né? É isso? Claro. É uma cultura diferente, né? O futebol, né, na Europa, eu posso falar da Espanha, né, por estar esses anos lá, é um futebol que eles veem, por exemplo, os pais, as famílias, veem na formação, né? É algo formação. O esporte em si, a nível geral, né, mundial, é muito importante na formação da criança. Então, as crianças, primeiro os estudos, né, e vem a questão, né, depois é que vem o esporte, né? Então, e lá no Majadahonda, por exemplo, hoje na nossa escola nós temos 1.500 crianças. Sério? Então, do sub-8 ao sub-23, né? 1.500 crianças. Claro, o clube teve um momento difícil, né? Eu estou no clube, vai fazer, como eu falei, nós estamos no clube há 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora. E esses 2 anos, né, que a gente
justo recém-chegado no clube, o clube teve 2 descensos, né? Caiu da 2ª para a 3ª e da 3ª para a Série D. Agora, domingo, nós tivemos uma surpresa boa, né? A gente vai entrar no playoff para a Série C. Eu, particularmente, os 2 últimos anos trabalhei no Sub-20, que, como eu falei, do Sub-8 ao Sub-20, uma Radonda, todas as categorias estão na primeira divisão. Então, a nossa base é toda... A base joga a primeira divisão do espanhol. Toda a base joga a primeira divisão do espanhol. É nosso 2º ano na base. O ano passado, nós tínhamos um staff que tudo encaixou bem. Eu até acredito que dá para brigar pelo título, né? Sério? A gente ficou em 4º. 4º lugar de espanhol, primeira divisão Sub-20. Normalmente o clube ficava entre os 10, né? 12º, e não só por mim, a gente colocou, como o espanhol costuma dizer, nosso granito de arena, né? Colocamos um grãozinho de areia e encaixou as coisas e a gente chegou a uma semifinal, né? Onde nós perdemos o ano passado para o Atlético de Madrid. Poxa. E que foi o atual campeão. Nós ganhamos o primeiro jogo em casa, né? 1-0, e fomos ao estádio do Atlético de Madrid e perdemos 2-0. E por saldo de gols eles foram para a final. Aí surge uma curiosidade, né? Pensa bem, um Sub-20 que disputa um campeonato nacional. Isso. Da primeira divisão contra clubes, olha lá, Real Madrid, né? Atlético Madrid. Você tem ali o Barcelona, você tem lá o Getafe, Leganés, e por aí vai. Como é que vocês fazem a captação desse jogador? Porque não é qualquer jogador que vai jogar ali também. Claro, sempre... Ele vai entregar o ouro, tá? Serve aí a receitinha, anota aí. Vai lá. Normal. O atleta, quando ele tem qualidade, é difícil a gente competir com o Real Madrid, o Atlético de Madrid na mesma cidade, com os próprios Raio Vallecano, o próprio Getafe, Leganés. Mas, assim, eu sempre comento com o presidente, né? Eu acredito que pela história do clube, a nível de venda de atletas, dar oportunidades para atletas jovens, a gente sai na frente na questão de que o atleta, um exemplo, o Real Madrid, você anuncia uma peneira no Real Madrid, que quase não existe, são 5 mil, 3 mil, 4 mil atletas. Caramba. Então, a gente, os atletas ou buscam o Real Madrid ou buscam o Atlético de Madrid, e a terceira força teria que ser Leganés, Getafe, mas eles buscam uma Radonda, está na categoria que é a primeira divisão, né? Como tem outros clubes que pouca gente conhece, foi Labrada, o Alcorcón, equipes de 2ª divisão, 3ª divisão, que são equipes com 80, 60 mil torcedores, né? Equipes com estádios grandes. Então, acho que pela história do clube na base, por vender, por exemplo, o ano passado, que nós fizemos essa campanha, normalmente o clube vende 1 a 2 jogadores, né? Mas o ano passado nós conseguimos negociar 5 atletas. 5 atletas? Negociamos 2 com o Getafe, né? Inclusive os 2 que negociamos o ano passado mesmo chegaram a jogar no primeiro time do Getafe. Negociamos 1 com o Atlético de Madrid e 2 com o próprio Real Madrid. Nossa! Então, hoje nós seja, os grandes players estão de olho no Radonda. Isso. Então, assim, eu acho que essa questão de que o clube trabalha muito bem na base, né? Agora, essa semana é decisiva para nós, né? Nós jogamos o playoff, né? Que inicia esse domingo. Então, a história do clube, eu acho que para que os atletas jovens queiram vir no Radonda é a história de sempre negociar jogadores e sempre estar na primeira. E agora a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Aí eu pergunto e eu quero ver também a posição do seu Jorge em relação a isso. Vamos lá. 4º lugar do Campeonato Espanhol, primeira divisão. Se olha do outro lado, camiseta do Real Madrid, olha do outro lado, Barcelona, Atlético Madrid, assim, os bambambam. Aí, de repente, Mazia Oliveira cai em Criciúma, cai no Próspera, ajudando uma gestão do Próspera, idealizando o novo Próspera. O que tem por trás disso? A vida, ela primeiro que existe um respeito, uma amizade, um carinho pelas pessoas que me receberam bem, né? No caso, o Anderson e o Luciano Luque, que está sempre juntamente com o Anderson colaborando com o clube, o presidente é o Anderson Spiller, né? E
o próprio Edson, pessoas que estavam na diretoria do clube que a gente conheceu, o Richard, né, o antigo proprietário, proprietário que eu digo, o antigo que tocava o clube, tocava o Próspera, né? Tocava o Atlético também, um clube que a gente sabe que foi de Florianópolis, né, tá aqui agora. A gente conheceu essas pessoas e aí veio o convite de, no início, fazer uma parceria, né, em relação o clube Próspera com o clube da Espanha. E aí eles, vem mais perto, nos ajuda aí na parte da gestão, embora são pessoas do futebol, né? E a gente está aí colaborando. É difícil, mas é um desafio. E na vida, a gente tem que enfrentar desafios, né? Sim. E aí também me tocou um pouco conhecer a história do clube e ver o clube na situação que está. Né? A gente fez algumas buscas, né, em relação a informações, se não me equivoco, um Criciúma 200 mil habitantes ou 200 e algo, não sei exatamente, e só o bairro Próspera 70 mil, mais ou menos, né? Exato. Então, poxa, é um clube que tem uma história bonita, como o seu Jorge falou, a própria torcida do Criciúma tem um carinho pelo Próspera, né? Então é um desafio a gente colocar um clube, colaborar, né, e fazer essa ligação com a Espanha, porque eu acho que eu tenho a visão que o futebol ele tem que ter o recurso vindo da base, né? Existem outras coisas, eu acho que tem uma boa formação e poder, não é fácil negociar jogador, eu acho que é um caminho também para ajudar o Próspera a estar numa divisão acima, né? Como é que, Jorge, de repente você está aqui, está tomando chimarrão, tá pegando o carrão, saindo teu sambinha, cantando teu sambinha, tudo, dando um pulo lá no clube, dando uma olhadinha, cada vez senta lá, passa um filme na cabeça, e de repente alguém chega pra ti e diz assim, seu Jorge, o negócio é o seguinte, olha, tem um pessoal aí da Espanha que não é toureiro, tá? E que o pessoal... Nem eu tomo chimarrão. E nem ele toma chimarrão. Então, cerveja, né? E de repente o pessoal diz assim, olha, esse pessoal parece que vai acontecer um projeto interessante. Como é que você viu isso, baseado naquilo que você já viveu no Próspera, já acompanhou no Próspera? Como é que você vê isso, seu Jorge? Bom, minha primeira impressão é a seguinte, voltei a ver uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Porque... E que não era um trem vindo na tua direção, né? Não era um trem. É uma luz que permite que eu volte a pensar que o Próspera realmente tem condições de voltar. De crescer, né? Sim. De participar novamente dos campeonatos e a gente deixar aquilo ali de forma que a gente possa continuar se orgulhando do clube. Né? Então, também estou conhecendo o Mazinho agora, mas nas conversas que a gente teve, eu achei que ele tem uma visão boa e ele, desde o primeiro dia, me falou que eu quero ajeitar o Próspera. Eu quero saber da história do Próspera, que eu quero fazer essa história renascer, reviver. Eu acho que eu colaborar nele, quer dizer. Sim, eu quero tu gestando, entendeu? Porque vai depender muito dessa parceria e do que tu vai conseguir também depois e contatos para talvez transição para jogadores, para levar jogadores do próximo. Pensa naquela fungada do zagueiro na orelha, tu tá louco, velho? Uma pressão. Eu entendo. Já é um passo dado além de ele vir, essa proximidade dele com o clube lá, entendeu? Sim. Na Espanha, que vai possibilitar também que se trata de negócios. Pois né? Eu não sei se isso é segredo ou não, industrial, se é um cofre fechado, né? Mas assim, eu vou perguntar mesmo e aí qualquer coisa vocês me mandam embora. Seguinte, e esta relação, qual é a tua ideia dessa relação em Espanha Próspera? Assim, olha, eu acho que assim, a gente tem a certeza que se o trabalho ele é feito com honestidade, né? A gente escuta muitos pais, muitas vezes a gente tem experiência de escutar alguns pais, né, que o filho não tem oportunidade. Eu sou um pouco da antiga, né? Eu sou um pouco da época que dizia, bom... Que se escrevia a farmácia com PH. Não? Não, não vai tão longe. A época que o atleta dizia... O cara fala assim, cara, mas não, o que eu sou antigo, o que eu sou então, velho? Tá louco, né? Não, eu falo... Voltando... Eu falo assim, Jairo, a questão de poder
O atleta quer uma oportunidade, dá uma oportunidade. Eu acho que eu sempre comentei com o presidente, né, com o Anderson, com os demais da direção, né, até com o próprio Luciano, né, Luciano Luque, eu falei que eu acho que querer ver o bom, o esporte é muito importante. Sim. Ter a boa visão em relação ao clube. O clube já tem uma história. Sim. Né? Isso é muito importante. O clube tem torcida. Isso é muito importante. E tem pessoas que amam o clube. Exato. Me motiva. Assim, o seu Jorge, o primeiro contato que nós tivemos, né? É uma pessoa que, poxa, tem que às vezes pedir para ele parar lá no clube, que é sempre organizar uma coisa e outra, né? Mas até ser chato um pouco com ele para que ele pare um pouco. Mas assim, a gente vê que existe, por exemplo, ele é uma pessoa que brilha os olhos quando fala do clube. Sim. Eu acho que as coisas têm que ser feitas assim, com amor, com carinho. Claro, não é fácil, um clube que está numa situação difícil, mas enquanto existe esperança, existe propósito, né? E também comigo eu tenho sempre isso, inclusive até mesmo sempre levei isso comigo, de poder ajudar, dar oportunidade, sabe? Para pessoas que às vezes não têm. E eu acho que o futebol te leva a ter essa oportunidade, né? Então, de poder ajudar as pessoas, de poder fazer. Então, como eu falei antes, é um desafio. E assim, a gente pode colaborar no sentido de que não é sonho, é uma realidade, né? A gente trabalha num clube, né, na Espanha, que é um clube que tem história com atletas negociado, né? E eu vejo esse caminho. Se a minha ideia, eu passei para o presidente, sempre converso com os demais da direção, o próprio seu Jorge, eu digo, eu acho que o único caminho para o futebol, o clube crescer, apesar de que tem hoje em dia tudo, a parte de como empresa, né? Sim. Lojas e outras coisas, mas eu acho que o carro-chefe é o futebol. É o futebol. E o futebol, principalmente, eu gosto muito da base. Então, acho que começar do zero. O Brasil, até comentei, a gente comentava antes que o Brasil tem essa de... É uma diferença muito grande na Europa, de essa de tudo no imediato. Sim, né? Exato. A gente vê que está mudando e tem que mudar, porque se mudar... Você vê, nós viemos agora para o Brasil para olhar 2, 3 atletas e 6 meses antes, né? Viemos ver atleta para setembro. Chegamos aqui 2 meses, fevereiro, março, né? Praticamente. E o Brasil é tudo de imediato. Sim. Tudo de imediato, vamos fazer. Eu acho que não é bem assim. Então, eu acho que essa parceria com o Clube da Espanha é importante nesse sentido. Eu posso fazer a seguinte afirmação. Vamos supor que tu tenha alguns jogadores que vêm para o Próspera, vão fazer esse projeto junto ao Próspera, e eles de repente colocar na cabeça que eles podem galgar a jogar na Europa daqui a algum tempo? Inclusive a gente tem informações, né, do Nino, que saiu do Criciúma, né, foi para outros clubes, Fluminense, Seleção Brasileira foi vendido. Eu acho que o futebol te dá muitas oportunidades, né? A gente não é fácil, né? Mas é uma coisa que talvez em outras profissões não te levam tão... Por exemplo, se o garoto está jogando aqui, de repente ele pode estar em Portugal. Isso o futebol te faz acontecer. Eu acho que se o garoto tem um sonho, né? E também isso a gente não pode esconder, tem que ter a qualidade, né? Mas se ele tem vontade de ser um atleta e quer se preparar e se pôr, e ele vê que num clube lhe dá uma oportunidade, né? Tem uma paciência de poder dar a oportunidade, de ter a paciência de trabalhar o atleta, né? Com sinceridade, com honestidade, eu acho que isso é muito importante. Isso motiva o atleta. Sim, sim. Já foi atleta e o atleta, se ele sente isso, né? O feeling dessa oportunidade, dessa honestidade, ele vai colocar o foco ali, né? Ele se motiva. Isso é natural, entendeu? E você concorda comigo que a segunda camiseta ela vende mais do que a primeira? Eu tenho muita fé, né? E eu acredito muito que eu sou cristão, a glória da última casa ela é maior do que a primeira. Sim. É importante você sair na frente, mas a vida muitas vezes você toma atitudes que te prejudicam, você mesmo, né? E você tem que dar a volta por cima. E eu acredito que sempre que tem a fé e tem, né, a confiança, pode se dar a volta por cima. Eu acho que
tem esperança, né? Agora vocês falando, eu me lembrei de um caso de um jogador que ele jogou na segunda divisão do Campeonato Catarinense, aqui, e depois que ele jogou aqui, ele acabou jogando a segunda divisão, jogou um sub-23 aqui em Santa Catarina, de um clube, foi para o Rio Grande do Sul, fez uma boa partida contra o Inter de Porto Alegre, foi para o Inter de Porto Alegre, foi como centroavante, fez muitos gols e foi para a Espanha vendido com valor interessante para o Inter de Porto Alegre. E lá no clube que ele está, hoje está sendo os destaques. Não é fácil, né? Exatamente. Não é uma varinha mágica. Exatamente, mas é um processo, né? Uma jornada. Mas pode acontecer, não é? Alguém teve visão nisso também. Exato, né? Mas aí que você falou uma coisa interessante, mas o jogador acreditou nisso também. Também. Agora você imagina se o jogador ele está num clube que, por exemplo, não valoriza a base. Sim. A gente encontra muito isso. Muitas vezes o clube de bandeira, um clube de história, um clube de uma torcida muito grande, não tem muitas vezes uma certa paciência com um atleta jovem. E às vezes um clube que está numa situação que financeiramente não está tão boa, né? Ou que quer dar oportunidade para a base, a minha opinião como presidente e os demais da direção sempre foi que tem que focar na base. Sim. Acho que a base é difícil, você formar, eu não vou nem falar em vender, formar e competir ao mesmo tempo, é muito difícil. Exato. Com os grandes, nós temos aí o Criciúma, nós temos clubes grandes de Santa Catarina, mas na cidade não é o rival, mas nós temos o Criciúma, se joga um catarinense, vai competir com o Criciúma, Figueirense, que está numa situação que está se reerguendo, né? Mas o próprio Joinville, Avaí, Chapecoense, não é fácil, mas se você faz um trabalho legal e consegue ter o controle, né? É uma balança da base, você conseguir, eu acho que o que eu sempre falo para o presidente é que tem que trabalhar com muita tranquilidade. Sim. Claro, o torcedor é emoção, o torcedor quer resultado. Sim, o torcedor às vezes é meio ainda mais na situação que o clube está. Formação, é a única saída. E a formação, assim, você não planta uma árvore para colher maçã no outro dia, né? Pois é. Tem seu tempo. Exato, tem seu tempo, nós né? Temos, Jairão, lembrando, nós temos o exemplo nosso do Raio Marradão, um clube que em 2 anos descendemos da segunda para a Série D do Campeonato Espanhol. Agora vamos jogar um playoff, mas é um clube que tem 2, 3 jogadores com 26, 25, 24 anos, a maioria são 0,5, 0,6 jogadores com... Temos hoje 3 atletas com 18 anos titulares. Então aí nós competimos contra equipes grandes que têm condições melhores, por exemplo o Getafe B, o próprio Leganés B. Leganés, então, assim, outro dia nós jogamos contra o Real Madrid B na casa deles e o Real Madrid tinha 2 jogadores que a semana anterior estavam no banco na Champions League. Então, é uma situação... Mas você tem que competir, você tem que formar, e existe a necessidade de poder vender o jogador. Volto a dizer, não é fácil. Não é para isso, você tem que ter resultados, mas assim, é natural, o jogador ele tem qualidade, é uma carência do mercado. Hoje você me diz, busca um 10, busca um 9, só o Jairão, né? O famoso Jairão. Bom mesmo é derrubar um grande, né? Oi? Mas assim, você falou uma coisa interessante. Derrubar. Pois é. Bota 2 para marcar. Os comentários são que é o atacante, né? Mas é o seguinte, só que eu vejo ali, que na realidade, para até você achar um jogador, e você tem que, e eu acho que a palavra certa é o seguinte: você não pode ter pressa. Sim. Mas você tem que ter um caminho muito lógico, né? Muito forte para você formar um jogador, né? Por quê? Porque são etapas a serem vencidas. Às vezes o técnico tá bom, mas a cabeça não tá boa. Claro, existe também assim, a gente não é tão fácil, né? Existe uma necessidade. No mercado existe uma necessidade, existe uma pressão, né? Vamos falar de um clube grande que você muitas vezes tem que soltar o jogador. Nós temos exemplo agora, a gente que acompanha mais de perto, o próprio Hendrick, né? Sim. Que alguns amigos espanhóis, a gente tem informações no Palmeiras, sempre tem essa questão da cultura e tal. Será que ele no Real Madrid? O garoto mostra o que ele faz e hoje em dia muita gente fala, não, ele tem que ser titular.
E existe uma paciência por trás, Sim. não preocupado com o atleta, de Exato. se frustrar, né? Sim. Você viu o que aconteceu com o Vitor Roque, um baita de um jogador, Exato. né? E passou por momentos difíceis no O Barcelona. Malcom, até ele maturar, foi um tempo muito grande. Então, justamente, o próprio Malcom, mas assim, o próprio Vitor Roque teve que voltar para o Palmeiras, não porque não tinha qualidade, mas aí são opções, Sim, né? E tá aí, feliz, né? Eu acho que o atleta tem que estar bem, tem que estar feliz. exato. Então, essa questão do Hendrick é questão de tempo. Agora, o clube tem necessidade, vai esperar, o clube pode colocar um garoto, são várias diferenças, né? Sim, São clubes com suas histórias diferentes, né? e na verdade o pessoal tem tempo, né, para isso. O pessoal tem um projeto pro atleta, né? E aí, como você falou, às vezes esse problema do imediatismo, ele é O futebol brasileiro tem essa... Até porque, por exemplo, a gente não tem na Europa um campeonato estadual, né? Uhum. E é onde saem muitos craques, assim. Essa palavra craque é até difícil de falar hoje, mas eu digo assim, até pesada, né? Mas onde saem as revelações. O estadual, até pela necessidade a dificuldade financeira de alguns clubes no estadual colocar alguns atletas, porque não tem, o atleta novo, né? Exato. Então, o atleta novo aí no estadual, ele se destaca, ele pega uma experiência e... né? Mas às vezes até no estadual é interessante, você fala, assim, por exemplo, no caso do Brasil, às vezes tem o treinador e aí tu tem um time em formação, e às vezes tem lá 2, 3 jogadores mais novos que o clube quer fazer com que realmente ele vá para a vitrine, que é essa questão toda. Mas às vezes o treinador está dizendo o seguinte, não, para aí, eu tenho que me garantir aqui, vou botar o cascudo, né? E aí é aquele jogador que que pode ser... Acaba matando o guri, né? Exato, né? Vai dar coragem do treinador. É uma situação que... que tem que saber o momento certo. O momento certo, muitas vezes a gente... mas quem sabe faz a hora, né? Porque ninguém queria, por exemplo, quando o Marlon foi lançado no Criciúma, o lateral, ninguém queria botar. Sim. Teve um que teve peito e botou, né? Exato. E o guri foi, desatou, né? Sim. Quantos que a carreira é cerceada porque não tem a oportunidade no time de cima? Claro. E jogador assim, a gente vê... Porque os caras não querem apostar, né? Sim. Essa história de botar o cascudo que tá lá reclamando. Claro. Então, depende. Aí a diretoria, eu acho que a própria gestão do clube tem que estar atento a isso, né? Juntamente, não passar por cima da ideia do treinador, mas eu acho que é uma questão que tem que estar tudo num objetivo só, né? Esse projeto desse novo Próspera, como é que a gente vê ele ao longo do tempo? Qual é a visão de futuro do Próspera? Aonde que vamos chegar com isso? Qual é o planejamento? O que se pensa em relação a isso? Eu tenho conversado com o presidente, né, com alguns diretores, né, o presidente Anderson, e eu passei a ideia seguinte: o início do Próspera, eu acho que tem que começar como nós temos lá, as escolinhas. Eu acho que tem que reativar as escolinhas do clube, tem que já movimentar a criançada, trazer, na realidade, a formação, a ideia de formação começa de baixo, né? E não tem outro caminho. E iniciar as escolinhas, iniciar a categoria com atletas jovens, né? Eu acho que, normalmente, vou estar sempre falando nisso, mas eu acho que a base, vamos iniciar, foi minha ideia para ele, em relação às escolinhas, né? Algumas ideias que a gente tem lá que é muito forte, por exemplo, eu vivo numa cidade ao lado do aeroporto chamada Alcalá de Henares, né? Uhum. E nós temos um clube lá na 5ª divisão, que é o RSD Alcalá. Eles têm 2.200 crianças na escolinha. Então, o nosso clube está na Série D, tem 1.500 crianças, como já frisei. Então, acho que a escolinha... A escolinha te traz o quê? Traz o atleta ter a paixão pelo clube, a criança, traz os pais para perto, né? Eu acho que a ideia que eu passei para ele no Próspera, o Brasil tem que reativar isso, como ele falou, que o futebol antigamente tinha as famílias, né? Hoje em dia ali no Próspera acho que tem que ser, como diz, o time da raça, né? Sim. Do povo, as pessoas vêm para ter algo social, a escolinha, campeonatos, voltar o clube, mas também pensar no social, né? Que é muito importante. Então, e aí você fala escolinha de que idade, como é que você vê isso? Eu comentei, lá nós temos do Sub-8, né? Uma loucura, muita gente diz, pô, mas é tão novo. Até o Sub-22, que já é profissional, né? O Sub-20, na Espanha, né? Na Espanha, o nosso juvenil, até Sub-20, né? O Sub-20, aí
vai às categorias todas. Eu acho que se o atleta quer entrar, eu passei a ideia para eles em relação ao futsal, de fazer uma parceria com algum clube, alguma escola da cidade, né? Se quer fazer uma junção ou um acordo com o Próspera, formar e ter, né? Porque às vezes o atleta está no futsal, ele quer fazer, né? Quer mudar para treinar alguns dias no futebol e tem que ter, né, um apoio de todos, né? Um intercâmbio, né? Sim. Né? Então isso é muito importante, mas sempre focar na formação. E do sub-8 não tem problema, o garoto tá ali, até a mãe vai agradecer o pai com a pilha ali ligada. Tem aquele pessoal que é mais imperativo ali. Quebrando tudo dentro de casa, né, com a bola. Exato, só não pode quebrar a bola no campo. Então isso aí faz parte. Só o fato de largar o celular um pouquinho já ajuda bastante. E fato também que tem atrapalhado as crianças, né? É muito importante. As escolinhas, as escolas, tudo. Então, agora vou polemizar aqui um pouquinho. Você sabe que o futebol, quando se faz um projeto, quando se coloca um projeto, quando você tem essa visão empreendedora de um clube e tudo, tem uma das coisas que realmente incomoda muita gente no futebol, que é a tal da vaidade. Né? Como lidar com a vaidade hoje no futebol? Vamos respeitar os maiores, né? Mais experientes. É difícil, né? É difícil porque não é só a gurizada, tem pai e mãe também que... Mas eu digo tudo, não é só o atleta, não é só o pai, mas é dentro do clube mesmo. Né? Dentro do clube mesmo. Às vezes tem pessoal que tem aquela vaidade. Né? Porque daqui a pouco tu quer usar o bonézinho tal e para tu tirar não é fácil. Tu cria as regras, mas ninguém quer obedecer, porque acha que... Mas tem que ter uma direção, né? Tem que ter uma firmeza no que tu te propõe. E eu falei no boné, porque já aconteceu de nós, o Próspera, ir com a base em Três Coroas, e foi combinado com pais e mães, tudo, antes do ônibus sair, que não ia ter boné para não dar confusão lá. Onde nós fomos jogar lá, que era um torneio de uma semana, entendeu? Tinha pai e mãe dando boné escondido na janelinha do ônibus lá, pô. Senão os guris não queriam ir. É uma questão de também entre a educação, né? Assim, a gente... Poxa, o futebol ele traz tantas coisas boas, né? A gente conhecer novas pessoas, conhecer outros países, né? Cultura... não é só futebol, como diz, não é só jogo, né? Não é só futebol. É todo o contexto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Eu tive um contato agora com o Griso, né? Todo mundo sabe, foi ídolo no Criciúma, Botafogo e tal. Nós estivemos juntos em 98, né? Faz muito tempo. Aprendeu a jogar com ele? Um pouco. Um pouco não, ele era craque. É craque, por isso que eu tô fazendo, por isso que eu fiz a brincadeira. Uma pessoa que eu encontrei com ele agora, encontrei com a família, o próprio Emerson Almeida, né? Então, o futebol, depois de muitos anos, a gente voltou a se encontrar, né? Então, o futebol te traz isso. Então, forma laços, né? Então, você, poxa, vaidade, eu até brinco, eu falo, pô... Meu tempo tem alguns atletas que às vezes parece que isso ainda tá jogando, né? Mas eu falo, eu já parei. Eu faço parte de uma associação dos ex-atletas, a gente faz um encontro todo ano. Né? Rapaz, é o encontro do reumatismo com a... Rapaz, 300 ex-jogadores, assim, você vai encontrar gente assim dos 45 aos 80. Né? E é muito interessante, né? Porque é muita história, né? Muita história, é muito legal isso. Tem nessa trajetória também, por exemplo, tem ainda gente que joga, atletas que jogaram, né, comigo, que quando me encontro hoje sempre me fala a mesma coisa, meu eterno presidente. Legal. E até assim, interessante, a gente quer ver se traz um dia no podcast da Raça aqui alguns jogadores que marcaram história no clube, né, que ganharam títulos, tudo. A ideia do presidente também, do Anderson, né, trazer, eu acho que tem que reativar a história. Poxa, que legal. Outro dia, por exemplo, eu estive aqui vendo
o jogo do Criciúma na Copa do Brasil com o Red Bull Bragantino, né? E fizeram homenagem pro pessoal de 91. Isso é muito legal. Eu acho que isso, esse resgate histórico. Isso tem que ter, porque faz parte da história, né? Falar em resgate histórico, olha só, o pessoal tá vendo aqui, a gente tem algumas camisetas aqui, né? Por exemplo, essa camiseta aqui é tão interessante, essa camiseta aqui é de 2006, quando o Próspera foi campeão da segunda divisão aqui, né? E acabou subindo para a Série A do Catarinense, né? Essa camiseta aqui, inclusive, Mazir Oliveira, foi usada pelo capitão do time, que era o Márcio Abreu, na época, um capitão que realmente ele levou muito a sério isso. Eu não queria ser o centroavante com ele de zagueiro, que se jogasse contra a mãe, contra todo mundo, a coisa essa camiseta aqui foi o título mais recente da Série D, da Série B do Catarinense. Depois ele jogou a Série A e no ano que ele jogou a Série A, ele foi para a Série D do Brasileiro. Olha só, interessante. Então, olha o Próspero aqui, né? Aqui é uma camiseta comemorativa, né? Essa era do staff, né? Do staff do Próspero, também, né? Na Série D ali do... É uma ideia nossa, a ideia do presidente, né? Conversamos aí de lançar a camiseta dos 79 anos do Próspera, né? Opa, Tem uma ideia de como é que vai ser essa camiseta aí ou não? É uma camiseta que a gente tem que fazer uma camiseta normalmente, né? Opa! Na verdade é o seguinte, isso foi combinado, tá? Não é uma coisa que acontece, a gente combinou, quando eu falar isso, aí vocês colocam a camiseta, tá? Então, olha aí, ó, que legal. É uma camiseta que nós estamos, né, tivemos a ideia de criar, juntamente com o presidente e toda a direção, dos 79 anos do clube, né? Olha que interessante. Que foi agora em março, né? Passou agora e a gente vai logo disponibilizar aí no site do clube a ideia do presidente, nas redes sociais, né? Olha que legal aí, ó. 79 anos próximo, olha a camiseta, um designer completamente diferente, uma coisa mais contemporânea, né? Muito legal, muito fantástico aí a camiseta dos 79 anos do Próximo. Então eu posso afirmar, até lá via Pian, lá do nosso presidente, o Anderson Spiller, ali, olha, que legal, né? Eu posso afirmar que a gente vai poder ver, talvez, já nesse primeiro projeto que você comentou de começar pela base. Às vezes alguns jogadores já na base treinando com essa camiseta. Eu posso afirmar isso ou não? Essa camiseta... já botamos no compromisso, né? Essa camiseta, a gente, conversando com o presidente, é uma camiseta comemorativa de 79 anos. O modelo não vai fugir muito, né? Claro. Tem um modelo do Próspera, normalmente é uma camiseta... Nós estamos ainda estudando, né, como seria, mas vai puxar um modelo. Aí essa veio com as raias, assim, com algo diferente, comemorativa. Tem outro modelo também, da de 79 anos, que a gente está criando, né? Provavelmente verde, vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas é tudo em prol do crescimento do clube, a nível de tudo, né? E a valorização, 79 anos. Uau, não é uma coisinha de... Tem muita história, né, seu Bastante história. Então isso é importante, o clube merece, né? Poxa, que legal. E existe alguma coisa mais ou menos preparada? Eu estou dando algum spoiler aqui. Alguma coisa preparada daqui para frente, quando lançarem, alguma coisa assim? A nossa ideia é... Fala que eu já faço meu jejum agora. O presidente, a gente tem procurado cuidar de toda a situação do clube. A gente sabe que não é uma situação fácil, né, do clube em geral. A gente tem cuidado de organizar alguns aspectos no clube a nível de instituição também. Está bem com tudo que tem que estar, normal, isso é do futebol. E cuidando também da parte dali do estádio, né? A ideia também, junto com o marketing, é de mostrar um pouco do que está sendo feito dentro na parte física, né? Restauração do patrimônio e tudo isso. Faz parte desse planejamento estratégico do clube, Isso, é cuidar da casa. Você não pode pensar no futebol sem cuidar da casa. Né? Tá algum tempo o clube inativo, a gente cuida disso e aí dá sequência no futebol. Perfeito.
Agora, vamos lá? Então é isso aí. Seria mais a ideia de poder... Dentro do planejamento estratégico do clube, contemplar essa questão da estrutura. A estrutura, isso. Que já foi iniciado, né? O processo já... já estamos iniciando o presidente de fazer a reestruturação do clube e cuidar do patrimônio, né? Poxa vida, se a gente for... agora eu vou tocar num outro assunto interessante, que futebol, todo mundo diz assim, não se faz futebol sem dinheiro, né? Eu vou contar uma história para vocês. Um amigo meu, nada se faz sem dinheiro. Ele era executivo de futebol do Juventude e o amigo dele era executivo de futebol do Caxias. E os dois times estavam endividados. Então, pensa na dívida. E aí, na época, eles foram lá no Seu Randon, né? Lá em Caxias do Sul, e eles marcaram uma reunião com eles, né? E aí estava o Seu Randon lá no canto, lá sentadão, aquele alemão de 5 metros de altura, e o pessoal sentou ali, e aquela coisa, quem fala, quem não fala. Daí eles falaram assim: olha, então, a gente veio aqui, né? Você vê que nós somos adversários aqui na cidade, né? Tanto Caxias quanto Juventude, mas é o seguinte, nós viemos aqui com o senhor porque nós estamos enfrentando dificuldades financeiras, tanto o Caxias quanto a Juventude. A gente veio aqui ver se o senhor quer patrocinar os dois times, colocar como patrocinador master tanto no Caxias quanto no Juventude, né? E vai nos ajudar, e a gente, como é daqui da cidade, vamos ter uma força maior com o senhor. Disse que só ficava olhando assim, né? Eles falaram. Depois que eles falaram, o Seu Randon diz assim: eu vou dar um presente para vocês. Aí eles ficaram, né, faceirão, daí ele pegou assim, disse assim: olha aqui, ó, tem 2 canetas Bic, eu dou uma caneta para você e uma caneta para você. Eles ficaram assim, né, assim, não porque é o seguinte, vocês têm que aprender a fazer conta. Se vocês estão endividados, vocês gastam muito mais do que vocês recebem. Vocês gastam o que vocês recebem, por isso vocês estão desse jeito. Faz o seguinte: você pega isso aqui e faz conta, quando vocês estiverem na boa, vocês veem que eu ajudo vocês. Eles ficaram assim, né? Aí, não, tá, Seu Randon, a gente já entendeu. Não, muito obrigado. Quando eles saíram, assim, tá, vocês não vão levar as canetas. Fazer a conta. Hoje, futebol, você tem que ter um planejamento financeiro, junto com o planejamento do futebol, junto com o planejamento da estrutura, junto com o planejamento de mercado. Então, é uma série de variáveis que contempla a gestão do futebol. Como é que vocês estão vendo isso, né? Porque você pode investir num clube, mas não significa que o seu investimento pode dar resultado. Depende de como você investe, é isso? Na realidade, vou dar um exemplo do Marra da Onda, né? Um clube que todos os anos tem, não fala a facilidade, né? Trabalha bem e tem como sair um jogador que a gente sabe que não é fácil, né? Sai um atleta. É um clube que não tem torcida grande, tem uma torcida, já é uma dificuldade. O caso do Próspera tem uma torcida, mas o futebol é uma empresa também, né? Não é só, como a gente diz, do futebol. Se ela não for bem gerida, ela vai passar por problemas, né? Como alguns clubes grandes do Brasil e do mundo aí vem passando, né? Então, a gente tem alguns clubes aí, por exemplo, no Brasil, clubes torcida grande, né? Com problemas financeiros, com passivos altos, né? Então, no caso do Próximo é diferente. É um clube que tem que se organizar, a gente tem que ver meios de fazer campanhas, mas, acima de tudo, a gente sabe também pela história do clube, eu achei legal, muita gente se prontificando a estar com o clube, muita gente boa que a gente não, talvez eu não conheço. Quando o presidente vier aqui vai dar mais nomes, né? O seu Jorge sempre fala, pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, mas o clube em si tem que ter uma boa administração, né? O clube não pode estar esperando. Tem que dar uma resposta àquele que está apostando. Aquele que está apostando. O próprio sucesso, por exemplo, da nova gestão vai resgatar a torcida, né? Sim. Que está meio desacreditada, mas vão voltar. Isso é ponto pacífico. Uhum. Começou a funcionar, a torcida automaticamente volta. Volta, claro. Volta. E eu digo mais, né? Vamos supor, como você falou, o teu projeto inicial é a base. Vão ter alguns jogos que você vai jogar e a torcida vai onde a base também está.
né? Eu tive uma ideia, né? Me comentaram, perdão, seu Jorge, me comentaram que o time estava afastado, o presidente comenta essa história sempre comigo, um tempo aí, disse que o primeiro jogo, depois que voltou, deu quase 3.500 pessoas. Exatamente. Sim. Além do que comportava até. Com charangue e tudo. Eu gostaria de fazer um comentário, aproveitar. Porque, né, hoje o próprio está nessa situação que está, foram diversos fatores que levaram o próximo a essa situação. Né? Sem arrecadação, tendo que gastar o que não tinha, né? Assumindo compromisso que, infelizmente, depois não se pode honrar. Mas vamos tentar resgatar tudo isso também e eliminar todo esse problema. Aí onde entra a questão, né? Aproveitando ele falando isso, planejamento, né? Exato. Por exemplo, eu estava conversando com o presidente, com o Luciano, está sempre com ele ali, Luciano Luque, mais alguns que estão colaborando ali no clube, e volta a falar novamente, não, existe a emoção, né? Salta a emoção. Sim. Vamos começar logo e vamos... E a gente, poxa, não é assim. Sim. Para começar de uma forma, né, eu acho que tem que ter muita cabeça, muita tranquilidade, é melhor começar bem. Quanto maior a inspiração, menor a transpiração. Então, essa é verdade. É por aí. A gente tem que começar com o pé no chão, com muita humildade. Sim. Esse é o primeiro acima de tudo, né? Muita humildade. Espero que a gente também na vida, isso no geral, a gente não aprende só com as vitórias, a gente aprende às vezes muito mais com as derrotas. Sim. Onde o clube errou, né? O presidente tem falado bastante sobre isso, fazer de uma forma melhor, entendeu? Melhor que em sentido, com calma, né? Com organização e com planejamento, porque senão não traz o resultado, né? Não traz o resultado. Sim. Até porque o planejamento e a organização ela é tão importante quando você vai trabalhar exatamente esse projeto, né? Vamos lá, nós estamos em 2025, né? O que será o Próspera em 2025? O que será o Próspera em 2026? Como é que vocês estão imaginando isso? Pontapé inicial como você falou, escolinhas, base. E se for falar em futebol profissional, como é que a gente vê isso? Assim, o próximo a gente tem que trabalhar, não que a gente vá esperar que as coisas vão acontecer com muita tranquilidade, não. O Próspera, ele tem que iniciar a base já, ele tem que iniciar... Como o presidente sempre fala, dar oportunidade para... Porque bons jogadores encontram em vários lugares. A região aqui é muito boa, né? Então, dar oportunidade para os atletas e iniciar o quanto antes, né? A trabalhar. Claro, existe muita coisa para se resolver do clube como instituição. A gente já está correndo atrás disso, que é o mais importante. É honrar o nome do Próspera, né? Em questões... jurídica em outros aspectos, né, que não é legal falar, mas faz parte. Próspera tem um passivo, a gente está negociando, a gente já está conversando diariamente. O presidente, a gente pode estar em contato com a federação para resolver isso e poder iniciar o trabalho com o pé no chão e tranquilo. Com a tranquilidade, eu acho que tudo acontece, né, sem desespero. Nós estamos agora em 2028, não mais 2025. E agora nós estamos falando do Próspera hoje em 2028. Quem é o Próspera em 2028? O que é que o senhor acha, senhor Jorge? Já estaremos na Série B. Acredito. Então vamos lá. 2026, ano que vem, que o Próspera disputa a Série A3, né? Então 27 a Série A2 e 2028... Não desrespeitando ninguém, a nossa ideia é que o Próspera esteja na primeira divisão. Não é fácil. Já ganhei um ano. Mas se o clube estiver disputando bem, competindo bem, formando bem, eu acho que isso, e funcionando bem, eu acho que isso é uma vitória, né? Consequência. Existe alguma meta assim, numérica? Vamos dar um exemplo bem típico. Meta, quando eu falo expectativa, a gente tem que sonhar... Né? É a cenoura na frente... Não paga, né, para sonhar. Exato. É a cenoura na frente do coelho, aquela coisa toda, né? Porque é o seguinte, vamos lá. Eu tô colocando aqui dentro de um cronograma. Poxa, bom, em
28, Próspera na Série A do Catarinense. Certo? 25, inicia o trabalho de base escolhidas. 26, começa a trabalhar a base profissional A3, né? E por aí vai. Expectativa de jogadores que podem vir para o Próspera serem revelados independente, porque a A3 forma, né? A 2 forma, né? A 1 forma, mas dentro da A3, junto com esse projeto para a Espanha, pode-se ter já alguns jogadores que já estão na base do Próspera aqui, que eventualmente podem trabalhar. Existe uma meta, alguma coisa que esse jogador, poxa, o próximo jogador tem um perfil daquilo que eu vejo lá na Espanha, vamos fazer já uma transição aos poucos desse jogador. Existe alguma meta de número de jogadores? Você falou um número muito interessante que poucos clubes têm hoje no Brasil, tá? De revelar 5 jogadores em uma temporada para clubes de primeira divisão. E olha, para você conta nos dedos quantos clubes, sabe, revelaram jogadores da sua base para a primeira divisão, que você comentou, 2 capitães que estão em clube, outros que jogam já, outros ficaram no banco de uma Champions. É difícil, né? É um número que para o Brasil, eu digo que ele é assustador. Você tem que fazer um trabalho muito bem focado para isso acontecer, né? Eu falo sempre para o presidente, o Majadahonda é um clube que está de parabéns, tem um trabalho de base muito importante, muito forte, né? O clube, eu sempre comento, hoje nós jogamos, né, mandamos os nossos jogos no estádio do clube, é o campo de treinamento, né, é o CT de treinamento do Atlético de Madrid da primeira equipe, né? Todos os dias, Simeone e companhia tá lá treinando. Eles treinam no Majadahonda? Treinam no nosso estádio, não é nosso, nós temos a concessão por bastante anos. E eu vou te fazer um desafio, Mazinho Oliveira, tá? Eu vou te mandar a foto do minha identidade, tá? E aí você manda a passagem, claro, com hospedagem certinho, para eu conhecer o campo lá e ver o treinamento. Tá tudo certo. Aqui já expus isso aí. Mas voltando... O homem corre rapidinho. Voltando nessa questão do clube, né, do Próspera, em relação ao Majadahonda, eu vejo de uma forma o seguinte, eu comentando com o presidente sempre... É factível isso, né? Eu acho que a formação, uma coisa muito importante, eu tive conversando com o presidente, minha esposa é de Curitiba, né? Uhum. Então eu estou muitos anos aqui no Sul, apesar de ser de Recife. Nós estamos aqui, 5 horinhas de Curitiba, né? Quando eu estou no Brasil, sim, eu estou em Curitiba, nós temos residência ali, a família toda ali, e vou ao Nordeste, claro, sempre que posso. Mas assim, eu vejo que o Sul, se fosse no Nordeste, não teria isso, uma coisa muito importante. Aqui, cada 10 atletas, 9, se bobear os 10, tem direito a uma descendência. Sim. Italiana. Dupla cidadania. Dupla cidadania, alemã, se não é o pai, o avô. Isso já no Nordeste é muito difícil, até para a questão da cultura. Exato, exatamente. Que tem uma comunidade muito grande, né? De imigrantes, né? De imigrantes, é italiano, alemão. Então, assim... Isso é importante até para ir para a Espanha, porque você sabe que facilita a questão de documento, exato. Ocupar vagas de extracomunitário, né? E assim, e as coisas sempre, quando a gente tem boas intenções, ela acontece de uma forma cooperativa, né? De uma forma, a palavra certa é coopera a nosso favor. Sim. Agora saiu uma lei na Espanha que o ano que vem a Espanha vai ser praticamente, a liga vai ser Série D, Série C e Série D, Série C, segunda divisão, vai aumentar o número de estrangeiros. Então isso pra gente é importante também nesse projeto. É o momento certo para trabalhar esse projeto. Agora isso o momento leque, mas ter essa questão do atleta comunitário, abrir esse leque de ter mais número de estrangeiros disponível, como é em Portugal, vai ter uma vaga mais vagas. Então isso é muito importante. Eu acho que a gente está no caminho certo e... Ou seja, se explorar o talento e ele não tiver o passaporte
comunitária, que a gente chama, né? Claro. Automaticamente não tira a vaga de outro que tem o talento para ir. Claro, isso, né? claro. Porque é uma concorrência muito grande, né? Alguns clubes 7 atletas, 5 Tá atletas. lotado, vamos começar a treinar, tá? Vamos deixar o celularzinho de lado, tá? Vamos arrancar a ponta do dedão e vamos pro campo treinar, que oportunidade tem. Vamos nas frieiras. Exato. É importante, eu acho que... Deixa eu abrir um parênteses aqui, fora do futebol, que jogou bola, tudo certinho. Como é que é os dedão? É cheio de calo aí da chuteira apertada ou não? A minha mulher fala, rapaz, se fosse pelos teus pés, eu nunca ia casar contigo, né? Aqui é complicado, velho. É complicado. Mas faz parte, né? Faz parte. Então, então você falou, poxa, olha que oportunidade. A Espanha abrindo para estrangeiros. De repente chega esse momento de você aproximar o mercado espanhol, quiçá mercado europeu, né? Diretamente. Pensar exatamente na formação, né? Dessa formação trabalhar para o desempenho, desse desempenho você formar jogadores que potencialmente podem galgar um mercado maior, vamos dizer assim, né? A nível profissional para o futebol, e fazer um trabalho com tempo de transição para que realmente ele possa justamente fazer uma boa carreira e assim se destacar dentro do futebol. Claro. Não sei se essa é a minha linha de raciocínio. Não, vai por aí. Você vê que o ano passado, quando nós chegamos a disputar o título, né, com o nosso juvenil, nós fomos o único time, e isso tem que ser falado, entre os 8, né, semifinalistas que não tinha brasileiro. Não que o brasileiro resolve, mas alguns brasileiros fazem a diferença, né? Nós temos uma cultura do futebol, né? Temos atletas jovens que fazem a diferença até em equipes no Brasil, né? Sim. Então, o próprio Atlético de Madrid, Real Madrid tinha os brasileiros, nós não tínhamos. Aí surgiu a ideia conversei com o presidente, o clube já vende muitos atletas, por que não? Não, e outra coisa, tem jogadores que não chegaram a jogar em equipes profissionais do Brasil que estão lá. Nunca jogaram num profissional. Agora estão indo... prematura a saída de alguns atletas, né? Inclusive na Premier League, na Inglaterra, claro. A Inglaterra tem alguns números, tem alguns requisitos que não permitem, né? Mas a maioria dos clubes na Europa estão visando mais alguns atletas mais jovens, até para a questão da adaptação, a questão do idioma, que não é tão difícil, o espanhol, não é? No caso da Inglaterra tem inglês, mas isso faz parte, né, da adaptação. Se vai, enquanto antes se adapta melhor, né? O jogador brasileiro se adaptar à Europa, como é que é? Eu volto a falar, eu não sei a opinião do seu Jorge, né? Mas assim, a gente que vive lá, eu acho que a Espanha, eu gosto muito do país, né? Eu tenho uma história, minha família gosta, minha esposa, a Alma está na Espanha e a gente já está adaptado, né? Eu acho que não é um país ruim, é um país que no verão faz bastante calor, é um país que no frio não é tão frio como vamos citar a própria Ucrânia, a Rússia, né? Esses países então, assim, Madrid é frio, né? Quando tem que ser frio, é frio. Tem outros lugares que os brasileiros costumam, nós brasileiros, até pela cultura das praias, né? Então, tem Valência, que é um pouco mais quente, as Ilhas Canárias, né? Que é Tenerife, Las Palmas, né? Tem, como citei, Alicante, Valência, são lugares que são mais quentes que a capital, né? Aí tem também outros lugares mais frios, que já é na fronteira da França, Bilbao, o norte da Espanha, né? Aí já tem também a Andaluzia, a fronteira ali com Portugal, que já está mais próximo do idioma. Então, a Espanha não é um país difícil. Existe adaptação. O brasileiro tem que saber que ele tem que ir lá e tem que viver. Tudo tem a ver com foco, né? Não tem por onde não passar. Né? Porque muito jogador que tinha foco morou em baixa arquibancada. Então a gente está vendo, inclusive, que muito jogador que tem foco morou muito tempo em baixa arquibancada. Exatamente. E tem tudo a ver com foco. Mas entre se adaptar ou não, o principal é jogar bola, né? Exato. E querer, na verdade, assim, o futebol é bom entender que você não vai chegar lá e vai ter uma chuva de fogos de artifício para te receber. Tapete vermelho, né? Vai enfrentar a concorrência, ninguém vai querer dar o lugar para o jogador que quer jogar, então ele tem que fazer por ele mesmo também. A barreira da língua. Exato, né? Costumamos a falar que
tudo hoje existe uma exigência no mercado, né? E o futebol não é diferente. Eu costumo, às vezes, converso com alguns amigos, né? Que todo mundo, você sabe, Jairão, você que gosta e tal do futebol, todos sabemos que quando te indicam, ninguém te indica mais ou menos. Sempre é um craque, né? Sim, então, exatamente. Então, na realidade, o jogador tem que ser diferente. Ele está em outro país, ele está ocupando, isso é em tudo, né? Ele está ocupando um espaço de um espanhol, ou se está em Portugal, de um português. A ascensão dos jogadores africanos também muito grande. O africano, existe uma diferença muito grande do brasileiro, né? Para mim, eu acho que o africano, até pelas dificuldades que atravessam em seus países, a gente costuma dizer que é um jogador que tem fome, né? Exato. E isso, o brasileiro ele perdeu um pouco mais. Não sei o porquê. Talvez, não sei, alguém está colaborando com que as coisas não evoluam nesse sentido. O menino perdeu um pouco da fome por ter algumas facilidades, não sei. Mas eu acho que antigamente, poxa, a gente quando comentava, amanhã tu treina com o profissional. Pô, você queria dormir com a chuteira. Nossa, dá vida depois, dá vida, né? Entendeu? Mas, assim, o africano em si, você citou muito bem, muito boa colocação. Você pode ver a Premier League, você pode ver, sempre tem africano. E também tem a história, o africano, ele sempre sai do seu país muito cedo, a mãe vai e nasce, a maioria deles se vê no Atlético de Bilbao. Nós temos a família Williams aí, né? O Nico e o Williams, os irmãos, que normalmente eles estão já há muitos anos na Espanha, mas também são atletas com capacidade, uma capacidade física muito grande. Né? Então isso tem onde se nota a diferença, o número de africanos na liga. Né? Eu diria o seguinte, então, mercado tem, né? O projeto Próspera está aberto para isso, né? O projeto Novo Próspera tem esta visão de não somente trabalhar com a base, de buscar novos atletas, de desenvolver novos atletas a partir da escolinha e ter uma visão não muito curta, mas uma visão mais alongada, vamos dizer assim, né? Com uma visão maior, para que realmente ele consiga se ver através de um projeto, de um plano de carreira que não para no Próspera, ele começa no Próspera, é isso, né? Assim, eu dei um exemplo esse dia, eu estava conversando com alguns da diretoria, conversei outro dia, sempre o Sr. Jorge está ali com a gente. Existe um clube em Recife chamado Retrô, tá? E eu tive a oportunidade de, na época que joguei, jogar alguns jogos, treinar e tal, com o presidente atual, que chama-se Laércio, um grande empresário, um cara super inteligente, né? Determinado, um cara que tem um projeto no Retrô, claro, estamos falando de um clube que tem uma estrutura muito grande, um grande empresário por trás, né? E você vê o Retrô hoje é um clube que eu acredito que nos últimos 4 anos joga a final do campeonato. Esse ano, e sempre ali, perdendo nos pênaltis. Então, um clube que está revelando muitos jogadores, mas não é só a base. Começou no início, é o que eu falo. Às vezes a gente fala base, talvez o torcedor não entende. E ele fala, pô, mas e os títulos, e as conquistas? Eu acredito que isso é natural. Exatamente. Você tem que formar a base bem, e aí vai revelando. Até para dar sustentabilidade para o clube, vai né? necessitar de, como o presidente fala, né? Tem que mesclar com uma espinha dorsal, um zagueiro, um goleiro, normalmente em posições de atletas mais experientes. Mas se você, por exemplo, o nosso clube, eu comentei antes que nós temos 3 atletas de 2006 jogando na competição sub-23, são atletas de 18 anos, 5 anos de idade de diferença de imagem para o sub-23. Então, por que não? Isso não pode acontecer. Exato, exatamente. Claro que pode acontecer. O Retrô está aí. Nós vimos a final contra o Sport, eu acompanhei, o Sport sofreu para ganhar, com a infraestrutura grande, que é o Sport, um clube na série, né, teve Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, com a estrutura de direito de televisão e tudo mais, né, investimento alto, e o Retrô sempre bate cabeça e chega à frente aí, né, com grandes equipes. Isso pode e fortalece a marca também, né? Eu acho que é muito importante. Não sei se é por causa da história do Majadahonda,
essa história do Retrô também. Nós temos em Recife o Porto e Caruaru, que todo mundo conhece, quem é do futebol sabe. Aí saiu o Hernandes, aí saiu o Araújo, aí saiu Josué, saíram muitos jogadores, o presidente amigo nosso, né? E são clubes que podem. Por que eles podem fazer e outros clubes não podem? Então, acho que a base é muito importante. Sim, exatamente. Que é o projeto Próspera, né? Claro, é a ideia. Plantar essa semente para depois colher, né? Claro, você não pode... Se você não cuida da base, é uma coisa que a gente tem que pensar não só no hoje, como no amanhã, né? E nesse planejamento, o Próspera está preparado para os anos que vêm, para esses desafios novos? Está preparado? Eu não digo, a gente nunca está preparado. A gente está se preparando, mas vamos chegar lá. Acho que a ideia são pessoas jovens aí com a mentalidade muito boa, né, do presidente Anderson, pessoas boas que estão no clube, que a gente vai, com a nossa colaboração, eu acredito que é o nosso grãozinho de areia, a gente vai chegar lá. Eu acho que atletas têm, né? Estive vendo alguns jogos do Campeonato Catarinense e temos uma história aqui também no estado que, ainda bem que me lembrei do próprio Barra. Sim. Né? Que é um clube que, aqui em Santa Catarina, que é modelo, forma jogadores, claro, existe uma estrutura montada, né? Essa base pro Hoffenheim, né? Isso, parcerias, a gente também pode colaborar, não é fácil, com algumas parcerias que sejam de fora para poder fortalecer o clube, isso é importante, né? É a nossa ideia. E na realidade, assim, hoje esse projeto Novo Próspera, ele passa justamente como a gente conversou com o planejamento, com essa visão, com o pezinho no chão, né? E visando exatamente isso. Quem vai agradecer muito vai ser o torcedor, né? Porque o torcedor que gosta do Próspera, que gosta do clube, que quer ver o clube renascer. De uma maneira sólida, né? Que não seja um projeto que mal começa e termina, mas seja um projeto muito consistente. Eu acho que essa é uma visão, eu acho que é uma resposta àquele torcedor do Próspera, ao pessoal que acredita muito nesse crescimento do clube, né? Eu vejo que é justamente uma posição bastante realística, né? Daquilo que se tem e daquilo que se quer ser, né? Claro, assim, sobre o torcedor, tá aqui o seu Jorge, que é um exemplo, né? Você imagina, se a gente quer fazer a felicidade, né? Como eu falei, é um desafio do próprio torcedor do Próspera, né? Que a gente sabe, vai ser uma realização poder ver o clube numa situação diferente. Imagine, a gente tem uma pressão aqui do lado, no bom sentido. O seu Jorge, que é uma pessoa que... Porque eles me cobram lá na rua. Então, tá aí. Então, eu saio lá na rua, eles me param e tá aí. E aí, como é que tá o negócio lá? Então a gente... Isso é constante. Não vou falar por mim, eu posso falar pela minha pessoa, mas eu acredito que é um desejo de toda a diretoria, do presidente em si, de todos, de dar uma resposta, puxa, né? A gente vê ele lá todos os dias, motiva, né? Sim, o seu Jorge já tem uma identidade com o clube, né? Então, assim, essa ideia de poder dar uma resposta e, puxa, depois a gratificação vem, mas é muito trabalho, muita coisa, você falou muito pezinho no chão, para que a gente possa ver o clube numa situação melhor. Essa meninada pode começar a sonhar, então, numa escolinha, ele ter onde treinar, ele ter como se desenvolver e entender justamente esse processo, que é muito importante, né? Estamos preparados. E tem espaço, a cidade tem espaço, né? Tem espaço. Sim, tem. Bastante espaço, eu acredito que o sonho, ele sempre está aí com as crianças, né? Dá oportunidade, como a gente estava conversando outro dia, e as redes sociais também vai começar a passar essa ideia do que é, né, a nova gestão. E, poxa, hoje é muito forte, a internet é muito forte. Então, passar essa ideia, demonstrar essa metodologia, que ideia seria do clube para poder desenvolver, metodologia de jogo, a ideia, tudo isso vai trabalhar em prol, mas a ideia principal é a formação. Mas para ter tudo isso, nós precisamos preparar o nosso palco lá. Arrumar nosso, né? A segunda casa dele, né? A segunda casa dele. Qual é o perfil do pessoal de campo lá? Do treinador? Qual é o perfil que você vê? Olha, eu estava conversando com o presidente, sempre a gente busca alguns nomes, né? Eu tenho um rapaz que fez um trabalho agora em Recife muito bom,
Tem um rapaz que fez um trabalho no Tubarão muito bom, que é o Binho, que a gente tem a oportunidade de jogar junto. Ele trabalhou como treinador, era da Bahia, na primeira divisão. Tem alguns treinadores aqui na cidade que a gente tem pego informações, né? Mas, assim, é um perfil de um treinador que queira trabalhar também, que tenha paciência de trabalhar com a base, né? Sim. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque vai do perfil do treinador. Nós tivemos agora, eu tenho um amigo que teve 5 anos, uma campanha muito boa no Sport Recife, na base, Copa São Paulo, 3 semifinais em 6 anos, que é o Suede, né, o professor Suede. Esse ano ele fez uma campanha boa num clube chamado Maguari. E chegou a uma semifinal. E vai mais nessa linha que a gente pensa, né? Que eles estão seguindo a linha do retrô. Sim. Atletas com 22, 21, 20 anos, que já é uma idade que a gente vê explodir. Mas isso no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, é diferente de um clube que disputa o estadual. Essa é a ideia. Não quer disputar título, não é essa a ideia. Sim. Falar bem pro torcedor, não é essa a ideia de não disputar título. Mas a gente tem que montar uma base. Mas pode ser consequência, né? Isso é uma consequência. Exatamente. Você vê o Botafogo, não estamos falando de outra ideia, de outra estrutura financeira. Mas o Botafogo estava quantos anos sem título, né? Exato. Então, o Botafogo hoje é um clube que campeão da Libertadores, no Brasileiro, muitas vezes as pessoas diziam Botafogo nada, lembra, né? Sim. Hoje as pessoas colocam o Botafogo aí com alguns clubes grandes. Então, houve uma resposta, claro, é o Botafogo. Então, se você forma bem e começa a chegar sempre ali, hoje em dia... que as variáveis são as mesmas, só muda o tamanho. Por exemplo, o Retrô. O Retrô, há 6 anos atrás, ninguém dizia. Hoje em dia, o campeonato inicia o estadual de Recife, que eu acompanho, né? E falam, o Retrô vai ser finalista, se deixar campeão. E quem é o Maracanã? Eu vou falar, a primeira vez disputou essa partida com o Internacional. Sim, o Maracanã o Inter sofreu para ganhar do Maracanã. Nem sei onde é que é o Maracanã. Exato, um clube lá de Fortaleza, se não me engano, no interior do Ceará, né? E inclusive ali é interessante porque às vezes as captações lá para cima tem muito jogador. Eu vejo assim, eu posso falar porque eu sou de Recife, né? A gente conhece um pouco do Nordeste. Aquele Agreste lá tem muito jogador, né? Poxa, esse dia eu estava acompanhando o Maranhão, né? A gente já está olhando juntamente com o presidente alguns atletas. Eu estava olhando o Campeonato Maranhense, Sampaio Correia e um clube chamado Maranhão. Tinha 2 garotos de 17 anos, estão ali. Eu tive recentemente no Maranhão, fui ver o MAC, que é o Maranhão, que casualmente o treinador era o Dejair, que jogou aqui no Criciúma. O MAC contra o IAP. Eu fui lá no jogo, fui lá no Castelão, assisti o jogo deles lá, sabe? E você vê muita qualidade lá. Eu acho assim, porque como os clubes não têm recurso financeiro, aí onde entra... E eles não têm... E eles falaram, aqui ninguém vem ver esses jogadores. Claro, e outra coisa, aí... Cariri, lá em Ceará. Se você não tem recurso, você tem que investir na base. Exato. Você não vai poder contratar. Então, eu acho que essa ideia aí, claro, fazer futebol com dinheiro... É fácil, mas a gente pretende, com muita humildade, vamos ver. A gente vai, com certeza, fazer um bom trabalho. Com certeza. Certeza. Na verdade, o bom trabalho começa na nossa intenção, na nossa mente, no nosso propósito. São variáveis que fazem as coisas dar certo. Não é uma aposta, não é vamos ver o que vai acontecer, não é um tiro no escuro, é uma coisa consciente. Você sabe o começo, o meio e a continuidade, não é o fim. Né? Então, assim, eu estava conversando outro dia com o presidente, né? E comentando assim, falando comigo e tal, você tem uma saída, né? A gente é amigo, tem uma saída. É uma luz assim. Claro, não todo jogador tem condição de ir para fora, mas a gente tem um contato, tá no clube. Eu acho que é um apoio no clube, né? Por isso que a gente vai colaborar nesse sentido de ter... Às vezes, no nosso clube tem atletas que... Tem clubes que nos pedem jogadores que não tem, né? Porque é um número reduzido... equipes de segunda divisão, que muitas vezes querem jogador jovem, a gente pode não ter, por que não indicar um atleta do Brasil que está num clube que trabalha o sub-23, que trabalha bem na base? Isso é natural, né? Exatamente. Inclusive, recentemente, o Paris subiu para a primeira divisão do campeonato francês, do lado do Paris Saint-Germain,
E agora o pessoal está correndo atrás, o dono do Paris o dono da Louis Vuitton lá, correndo atrás de jogadores de nível. Então, assim, a cada degrau você vai subindo o nível até de exigência, mas também essa formação também acontece. Claro, a gente tem alguns amigos, por exemplo, nós temos o Marcelo Salazar, né, que é um grande profissional da minha cidade, de Recife. A gente conhece ele como Marcelinho, que é por alguns anos esteve como CEO do Al Nassr, né? Uhum. E agora a gente está sempre em contato e comenta-se que na Arábia agora eles querem atleta jovem, né? Sim, claro. A gente pensar, poxa, um atleta para a Arábia Saudita, para o mundo árabe, jovem, mas você olha a liga, você olha, né? Perfeito. Então, isso é bom para o futebol, né? Exato. Menos investimento e mais retorno. Claro. E abre mais campo. Exato. Claro. Mas aqui no podcast da Raça, né, nós conversamos um pouco essa resenha aí com o Mazinho Oliveira, com o seu Jorge, falando um pouco dos sonhos do Próspera, da história do Próspera, dessa realidade desse novo Próspera que justamente está sendo planejado para que realmente venha ter uma consistência muito grande desse mercado. E o Prosperano pode esperar algo muito bom disso, né? Como o Mazinho Oliveira aqui falou, né, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, né? Então se espera que realmente esse projeto seja não somente uma aposta, mas o pé no chão e uma consciência, né? A definição de fé é a certeza das coisas que a gente não espera, né? Mas também a consciência daquilo que a gente sabe que vai acontecer. Claro, né? claro. E eu quero até encerrar isso de uma maneira muito interessante, né? É como se estivesse num jogo de futebol, né? E naquela partida de futebol o pessoal voltasse de uma vitória, todo mundo cansado, suado, deram a vida lá, e o pessoal volta para o vestiário. E o que acontece sempre no vestiário? O pessoal se reúne daquele círculo e faz o agradecimento. Legal. E faz o Pai Nosso. Isso aí. E eu queria encerrar esse podcast da Raça com o Mazinho Oliveira e com o Jorge, fazendo exatamente aquilo que o pessoal faz no vestiário. E até as pessoas vão estar aqui no podcast da Raça, vão sempre encerrar o podcast dessa maneira. Legal. Fazendo aquilo que os jogadores fazem, Legal. porque agradecer, você agradece pelo aquilo que você recebe e abre uma porta pelo que você vai receber. Legal. Né? Ou seja, você só dá acesso àquilo que te dá destino. Legal. Né? Vamos encerrar fazendo isso? Vamos. Você puxa isso, Mazinho. Aquela coisa de vestiário lá. Vamos lá, Mazinho. Vamos lá. Tem aqueles gritos lá, mas eu acho que é importante a fé, né? Exato, com A certeza. fé é importante e nesse momento o clube também precisa de muita fé. Exato. Interessante. Interessante. Vamos lá. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém. É isso aí. É isso aí, pessoal. Estivemos aqui então com o Mazinho Oliveira, estivemos aqui com o seu Jorge, a lenda viva do Próspera, nesse podcast da Raça, e vem muita coisa pra frente, vem muita história, vem muito projeto. Vem aí o presidente também, né? Não, e o Anderson vai estar aqui, e quando o Anderson já traz a pizza também, já da Via Pian, que é bom demais, viu? Até a próxima podcast da Raça. Não esquece que tem muita coisa boa. É uma história que realmente não está começando, está cada vez mais atingindo novos degraus, com muita responsabilidade, com muita sabedoria e com certeza com muito retorno. Até lá, até a próxima. Um abraço do Jairão, aquele prazer inoxidável.